Olá, meu nome é Daniela Marques, eu sou estudante do oitavo semestre do curso de Psicologia. O tema da minha iniciação científica é sobre o olhar das redes, uma compreensão psicanalítica sobre a exposição do eu na atualidade. Esse estudo ele buscou refletir sobre a exposição exagerada nas redes e as motivações psicológicas sobre essa constante busca por aprovação social. Esse excesso de postagem ele vai muito além de um processo de autoafirmação. Existe uma verdade nessas postagens que as pessoas elas querem esconder. Então, dessa forma, cria-se uma imagem cibernética ideal, agradável ao outro, com aprovação em likes. É uma validação através do olhar do outro. Então, feridas e traumas do passado são mostrados nesse tipo de exposição. E a teoria psicanalítica ela pode nos ajudar a compreender esses acontecimentos. Então, eu utilizei aqui a teoria de três autores clássicos, que é o Freud, a Klein e o Winnicott, para nos ajudar a compreender melhor aí esses acontecimentos. E sentimentos, eles são gerados quando o indivíduo é visto e reconhecido, suprindo uma necessidade imediata. E se ele não recebe, ele acaba caindo em sofrimento. Então, para se parecer e competir com esse objeto, o sujeito ele acaba entrando num processo de consumo exagerado, para se parecer com esse outro, numa carência afetiva muito latente. Então, se o sujeito ele não é amado ou visto pelo cuidador nos primórdios da sua vida, ele acaba expressando essa falta nas redes, através de likes e elogios. Então, reformulando a célebre frase aí de René Descartes, penso, logo existo, hoje parece ser um posto, logo existo. Então, é muito mais fácil mostrar do que contar quem somos nas redes. Não se tem controle de como essa informação é vista ou utilizada, ou quem presta atenção nessas informações. Aí, para falarmos de formas de narcisismo, né, que foi Freud que deu sentido ao termo, que deriva do mito de Narciso, que morre ao olhar e se apaixonar pela sua própria imagem. Sabendo que o narcisismo ele se inicia na infância, porque o indivíduo não tem acesso à sua autoimagem, ele precisa do olhar do outro. Então, na fase de desenvolvimento libidinal, se esses indivíduos eles sofreram alguma perturbação, eles acabam escolhendo como objeto amoroso o seu próprio eu, ao invés de suas mães ou cuidadores. Então, a libido ela se afasta do mundo externo e é dirigida para o próprio ego. E esse amor por si mesmo é delirante, já dizia Freud. Essas pessoas amam os seus delírios como amam a si mesmo, e esse é o segredo. É uma defesa da imagem amada que a pessoa criou. E o termo narcisismo está muito banalizado na atualidade, indo somente pelo viés da vaidade. Mas quanto maior o narcisismo, mais insegura essa pessoa é, porque ela depende de reconhecimento para tudo que ela faz. E acaba criando uma sensação ilusória de bem-estar. Dessa forma, o indivíduo ele posta mais, uma falsa sensação de felicidade e segurança. Então, o eu só sabe de si através do outro. É preciso que esse outro exista para que não nos abandone, para que olhe para nós. E o eu deseja o desejo do outro. Existe uma necessidade de aprovação para esconder essas possíveis inseguranças. É um mecanismo de defesa para não sentir dor e se proteger de seus medos e frustrações, não lidando com seus conflitos internos. O segundo conceito são as defesas maníacas de Melanie Klein. Existe um anseio de atenção pelo objeto amado, né, que seria a mãe. E quando não atendido, acaba forçando o ego a entrar em estados maníacos. Então que acabam gerando fantasias e condutas maníacas que implicam em mecanismos de onipotência, porque o ego ele precisa desenvolver métodos de defesa que se voltem contra esse objeto amado. Então, ele idealiza ao mesmo tempo que ele está em estado de negação. O indivíduo ele não consegue perceber que ele está se defendendo de uma tristeza ou de uma depressão. Ele foge da realidade interna para a externa e nega as sensações ruins. Então, por exemplo, se ele está triste, ele demonstra felicidade. É um emprego aí dos opostos para se reassegurar contra a morte interna, e o caos. Então, a fuga da realidade externa, porque a interna está recheada de objetos mortos. Ele idealiza o que quer ser e nega o que realmente é. Nisso, o sujeito ele acaba exagerando nas suas avaliações. É, Tem sintomas megalomaníacos, porque chamar a atenção do outro é chamar a atenção perdida do primeiro objeto. Então, o indivíduo ele acaba cindindo
para suportar a falta do primeiro objeto, porque a cisão é uma defesa que se projeta sobre o objeto externo. Então, por exemplo, quando uma pessoa termina um relacionamento amoroso e nós perguntamos se ela está bem, e ela fala que ela está ótima, que ela está saindo muito, ficando com várias pessoas, exagerando em substâncias, e muito provavelmente ela está triste, só que ela acaba exagerando aí nos seus sintomas para fugir do que realmente ela sente. O último conceito, o falso self, do Winnicott, então, quando o bebê ele ainda não tem o seu self totalmente constituído, um conjunto de boas experiências criam o verdadeiro self. E para que isso ocorra, o ambiente ele precisa ser suficientemente bom. Se isso não acontece, para se defender das falhas do ambiente, é desenvolvida uma forma organizada de defesa, que é o falso self. O self real ele é criativo, verdadeiro, e o falso self ele se baseia no sentimento de futilidade. Dessa forma, o sujeito, além dele ser aceito pela sociedade, ele também ele acredita que ele está se aceitando, agindo dessa forma. As pessoas elas mostram o seu falso self nas redes e elas não conseguem perceber que estão nesse estado, porque ele é muito estruturado. Claro que um pouco de falso self ele é bom para a gente conviver em sociedade, né? Sempre tem um exemplo aí que os psicanalistas costumam dar que quando nós estamos num elevador, 6 horas da manhã, já estressado, que estamos indo trabalhar, uma pessoa entra e dá um bom dia caloroso e o nosso verdadeiro self quer falar a verdade, que não, bom dia não, para mim não tá, pode ser para você. Mas nós acabamos utilizando o nosso falso self, dando um bom dia caloroso também. A questão é quando esse falso self ele passa do ponto. Então, existe um medo da rejeição muito forte nesses indivíduos, então ele acaba se identificando com o seu entorno, daquilo que ele vê e se normaliza. Então, por exemplo, começou moda de selfie, todo mundo começou a postar, moda de fotos com filtro, todo mundo começa a postar, idas à academia, restaurantes. Então, percebe que é um efeito de manada, que as pessoas elas fazem sem questionar porque é um esforço para agradar e receber likes, né? Então, será que é um engajar ou um enganar, né, nas redes? É, e as redes, elas acabam fazendo o papel da mãe suficientemente boa, porque elas acolhem esse sujeito, mesmo que de forma ilusória, porque é um referencial baseado na mentira. E para concluir, apesar desses três autores eles não se conversarem entre si para falar de seus conceitos e até haver divergências, o Winnicott não falava de narcisismo, por exemplo, a Klein ela falou sobre narcisismo muito pouco em suas obras, mas no final todos chegam a uma mesma questão, que é a necessidade desse olhar objetal, de ter o outro como referência para se sentir vivo. Então, esse indivíduo ele acaba criando máscaras, né, para construir uma identidade ideal que provavelmente nunca será alcançada. E ela é cheia de traumas e inseguranças, né, porque está num processo de validação, né, e reconhecimento, e sem as redes essas pessoas acabam não sendo nada, porque vivem, né, pelo olhar do outro. Então, as redes sociais elas acabam sendo uma ferramenta que supre alguma falta e escondem aí inseguranças, tá? Claro que aqui a intenção não é demonizar as redes sociais, acredito que tem um lado muito bom delas, né? Quando criamos laços verdadeiros e não superficiais, também por informações que hoje temos acesso que antes não tínhamos, né? Muito conteúdo aí saudável. A questão toda é quando estamos falando desse exagero que está muito recorrente hoje em dia. É isso. Muito obrigada.